Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler alguns versos. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, embora nós vamos falar sobre o capítulo inteiro. Depois você pode ler na sua casa o capítulo inteiro para você estar em dia. Mas para nós ganharmos tempo, e podemos ter mais tempo para comentar sobre ele, nós vamos ler apenas alguns versículos. Amém? Êxodo 33, vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós vamos pular lá para o 12, tá bom? Diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta-te que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Esse texto é um texto dramático, é um texto complicado. Está acontecendo um drama aqui que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em algum momento. Para você se situar, no capítulo 32, Moisés subiu ao monte para ter a revelação de Deus sobre o que Deus queria a respeito do povo. E Moisés vai descer com as tábuas da lei do monte. Só que Moisés demora tanto tempo, cerca de 40 dias no monte Sinai, que o povo acha que Moisés morreu. E o povo, por achar que Moisés morreu, eles vão e constroem um bezerro de ouro e falam assim: este bezerro de ouro foi quem tirou nós da escravidão do Egito. E eles começam a adorar e a festejar em volta do bezerro de ouro. Quando de repente eles são surpreendidos por Moisés descendo fervorosamente. Ele está irado. Ele chega já com os 2 pés no bezerro, derrubando ele e acusando todo o povo de pecado. Aliás, o povo sempre foi rebelde contra Deus. Mas o que os impedia de ser mais rebelde ainda era a figura de Moisés. Tanto é que o argumento deles para fazer o bezerro de ouro era: Moisés morreu, então vamos levantar um outro Deus. Na cabeça do povo, quem era o Deus do povo não era Deus Jeová, mas era Moisés. Tanto é que Deus vai dizer a Moisés, depois desse ato tenebroso, ele vai chegar para Moisés e falar assim: esse povo não é meu, esse povo é teu. Porque Deus já não reconhecia aquele povo como o povo dele. Era um povo que o próprio Deus vai dizer aqui no capítulo 33, um povo obstinado, um povo rebelde, um povo presunçoso, um povo que era ignorante para com Deus, um povo que não tinha reverência diante de Deus. Esse era o povo de Israel, o povo qual Deus com mão forte libertou do Egito, mas agora tinha sido trocado por um pouco de ouro e de utensílios deles próprios. Deus tinha sido traído pelo seu próprio povo. Então Deus chega para Moisés e faz o seguinte situação. Moisés chega para Deus e fala para ele que ele deveria, por Deus já teria acabado com esse povo todo,
Mas então Moisés entra em cena, intercedendo pelo povo, fazendo ali uma espécie de protótipo de Jesus Cristo, intercedendo entre os seres humanos e Deus. E ali, depois disso, Deus fala o seguinte: eu vou cumprir a minha promessa porque eu sou um Deus fiel. O povo que está aí, eles vão para a terra prometida, aquela a qual eu tinha prometido para eles. Eu sou um Deus fiel, eu não mudo. Por mais da infidelidade do povo para com Deus, por mais da traição, por mais de tudo mais, Deus permaneceria fiel para com eles. Porém, tinha uma questão: Deus iria mandar um anjo para ir levar o povo para enfrentar todas as nações que iam fazendo restrição a chegar à terra prometida, porém, Deus não iria com eles. Vocês vão chegar na terra prometida, vocês vão chegar na terra que emana leite e mel, vocês vão chegar na promessa, vocês vão chegar em tudo aquilo que vocês tanto desejaram. Eu vou enviar um anjo para essa promessa ser cumprida, mas eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou consumir vocês no caminho, porque vocês são rebeldes, porque vocês são ingratos. E então, Moisés vai interceder pelo povo, novamente. Do versículo 4 ao versículo 7, Deus fala para Moisés para eles se desfazerem seus utensílios que submetiam eles ao paganismo. Eram pulseiras, colares que tinham um viés idólatra. Então Deus manda tirar deles tudo isso daí. Eles jogam sobre o Monte Horebe. Do versículo 7 ao versículo 11, começa a falar sobre a congregação, a tenda da congregação, a qual Moisés fazia longe da aldeia dos israelitas para poder conversar com Deus. Mostrando então que para ter um relacionamento com Deus, Moisés não podia ficar no meio do povo, porque o povo era tão obstinado que Deus queria que levasse a tenda para fora, e fora do arraial de Israel, ele entrava ali, e ali a presença de Deus se manifestava, e ele conversava face a face com Deus. Tinha que ser fora. Você vê tamanha obstinação que existia, e a ira de Deus sobre aquele povo. E então, do versículo 12 ao versículo 17, começa então Moisés a conversar face a face com Deus a respeito das primeiras instruções que Deus tinha dado para ele. Quais instruções? Aquelas quais nós lemos, que eu vou enviar vocês para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Então Moisés, a partir do versículo 12, começa a interceder. Mas algo interessante acontece nesse diálogo entre Moisés na tenda da congregação com Deus. É que Deus já tinha dito que não iria com eles. Só que existem algumas atitudes que Moisés toma, que deve chamar a minha e a sua atenção nessa noite. As atitudes que Moisés toma faz Deus mudar de ação. As atitudes que Moisés toma diante de Deus faz com que Deus trocasse de rumo, como se Deus mudasse de ideia. Aí a pergunta que fica assim: nós servimos a um Deus que é imutável, nós servimos a um Deus que não muda. Como responder então que nesse diálogo Moisés conseguiu, entre aspas, convencer a Deus? O que é imutável na presença de Deus, só fazendo uma observação aqui, é que Deus é imutável na sua essência. Deus não é imutável no sentido de ser engessado, de ser inflexível. Deus, ele é flexível. Tanto é que ele é reconhecido nas Escrituras como Deus que não é um objeto engessado. Ele não é uma estátua. Deus é um ser que se relaciona. E a mudança que Deus vai ter aqui não é de essência, é mudança de atitude. E a mudança de atitude não é uma mudança de princípios. Veja, Deus sempre será amor. Deus sempre será justo. Deus sempre será santo. Mas os atos de Deus sempre serão santos, justos e bondosos. Mas eles não vão ser sempre os mesmos. Eles sempre vão ser bom, justo e amoroso, mas nem sempre vão ser os mesmos. Quando Deus se dedica a fazer um ato de bondade, ele já está mudando. Mudando o quê? Do estado de não fazer para o fazer. Isso é uma mudança. Eu estou mudando minha mão de lugar. Esse tipo de flexibilização Deus tem. O que ele não tem é mudança de essência. Portanto,
as ações de Deus são limitadas à sua essência. Sempre que Deus muda a sua ação, Ele muda a sua ação, mas não a sua essência. A essência de Deus em ser amor, em ser justo, em ser bom, em ser onipotente, em ser onipresente, isso nunca muda. Mas a forma dele de relacionar conosco muitas vezes muda. E interessante que os atos que Moisés fez Deus mudar de postura diante da situação. E é isso que nós precisamos entender. Só que o que é mais impressionante é que o que Moisés fez, que Deus quis mudar de posição, foi porque Moisés agradou a Deus. Muitas vezes nós, possivelmente, se eu perguntasse para cada um de vocês, vocês se agradam da presença de Deus? Vocês se agradam em estar com Deus? Vocês se agradam com a postura de Deus? Eu tenho certeza que todos nós falaríamos unanimemente: eu amo a presença de Deus, eu amo o que Deus faz. A pergunta que agora eu inverto é: será que Deus se agrada como nós nos comportamos diante dele? Será que Deus tem prazer em nós, assim como nós temos prazer nele? Se Jesus estivesse aqui e ele pudesse escolher uma das casas para visitar, será que ele escolheria a sua? Por se agradar de você? Para estar com você? Será que a sua presença, o que você faz, agrada a Deus? Nós vamos ver aqui hoje, nessa noite, a partir desses versículos, 3 coisas que foram atos que Moisés tomou, que trouxeram alegria para Deus, que trouxeram a Deus gozo, que trouxeram a Deus, foram atos agradáveis. Eu tenho certeza que todos nós aqui nessa noite queremos ser agradáveis diante de Deus, amém? Então eu quero convidar você a olhar comigo essas 3 atitudes de Moisés que moveram o coração de Deus. Versículo 12. Primeira coisa, Deus procura, ou melhor, nós devemos procurar somente a aceitação de Deus. Observe o versículo 12 e o versículo 13. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Veja que Moisés já agradava a Deus antes dessas atitudes, ok? Moisés já era visto por Deus como alguém que agrada a Deus. Tanto é que Deus conversava face a face somente com Moisés. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te. Olha só, Moisés chega diante de Deus, sabendo que Deus se agrada dele. E sabendo que Deus se agrada dele, ele usa desse privilégio, não para pedir a Deus algo que venha satisfazê-lo. Como, por exemplo, se eu tenho, aconteceu comigo o seguinte: eu estava lá em São Paulo, eu tinha passado no concurso público da Polícia Militar, e eu tinha sido escalado pelo Exército para servir. Só que se eu fosse para servir no Exército, eu perderia o meu concurso na polícia. Então, um privilégio que eu tinha é que meu pai conhecia um capitão do Exército, que ele tinha influência lá dentro, e essa influência lá dentro faria o quê? Com que ele, dando o meu nome, aconteceria o quê? Eles me dispensariam automaticamente, pela influência que ele tem lá dentro. Essa influência serve para você pedir coisas, ok? É isso que eu pedi para esse capitão. O que Moisés está fazendo aqui é pegar essa influência que ele tem com Deus e, no lugar dele pedir alguma coisa para si próprio, pedir alguma coisa para ele se satisfazer, ou pedir para ele ser reconhecido, algo que venha a ser usado para benefício próprio dele, como por exemplo Salomão pediu sabedoria, como por exemplo muitos pediriam riquezas, como por exemplo muitos pediriam várias coisas sabendo que tem ali algo com Deus, um privilégio diante de Deus que beneficia e é mais fácil o acesso para conseguir coisas. Sabe o que ele pede? Sabe o que ele pede? Ele roga a Deus. Olha só, continuando lendo ainda o versículo: rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Ou em outras versões, como a NVI, está propósitos.
A pergunta é, para que Moisés queria saber os propósitos de Deus? Para que Moisés queria saber o que Deus tinha pensado? Quais eram os planos de Deus? Para que ele queria saber isso? O motivo de Moisés querer saber tudo isso era para que aquilo que ele já tinha com Deus, que era ser visto com bons olhos por Deus, fosse maior ainda. A motivação de Moisés não é pedir algo que venha trazer para ele mais influência, mais recursos, não, mas é que eu possa conhecer os seus propósitos, para quê? Como o texto diz aqui, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Olha o objetivo. Moisés queria saber os propósitos de Deus e conhecer mais a Deus, para quê? Para poder glorificá-lo mais. Para quê? Para poder achar mais graça ainda aos olhos de Deus. Para estar mais perto ainda de Deus, para ser realmente mais aceitável diante de Deus. Deus, me fala os teus propósitos, o que o Senhor quer fazer para que eu possa contribuir com a sua vontade. Deus, me fale quais são os seus planos para que eu possa fazer o meu melhor, para que o Senhor seja honrado através do que eu faço. Deus, me fale um pouco mais de Ti, para que eu possa conhecê-lo melhor, e assim eu possa Te adorar da forma mais adequada. O que Moisés quer é conhecer a Deus, e o que Deus quer fazer, para que ele possa assim, conhecendo a Deus, produzir algo melhor, que venha agradar mais ainda a Deus, para que ele seja olhado com mais bons olhos ainda. Será que quando nós chegamos diante de Deus, se você tivesse um pedido para falar para o Senhor hoje, um pedido diante do Senhor, Deus aparecesse em sonho ou aqui presente na sua frente e falasse assim, você tem um pedido, meu servo bom e fiel, faça-me agora. O que você pediria? O que o seu coração pediria ao Senhor, se você tivesse apenas um pedido? Moisés pediu conhecimento para poder glorificar mais a Deus. Veja a intenção. A intenção com a qual ele pediu foi a intenção que agradou o coração de Deus. Foi essa intenção de Deus, tudo que eu quero é fazer a tua vontade. Tudo que eu quero é que o Senhor me dê mais capacidade para que assim, com essa capacidade, eu possa reverter em Te devolver a glória. A maior motivação de Moisés não era ter nada, era ter Deus. Não era agradar ao povo. Ele podia falar, Deus, me coloca nesse povo como um rei, para que todo mundo olhe para mim com zelo, com temor e com respeito, para que o que eu falar eles façam. Moisés podia ter pedido isso. Ele tinha privilégio diante de Deus. Na verdade, Deus já tinha falado uma vez isso para Moisés. Falou assim, Moisés, se você quiser, eu começo uma geração a partir de você. Você e eu. Eu começo uma geração a partir de você e nós vamos dar seguimento nessa obra. Só que o que Moisés pediu, que agradou o coração de Deus, que comoveu o coração de Deus diante dessa situação, Deus, me dê conhecimento e me fale dos teus propósitos, para que eu possa ser mais aceito por Ti. A preocupação de Moisés deve ser a minha e a sua preocupação. A preocupação de sermos chegados diante da presença de Deus como algo que seja aceitável, algo que seja bom, algo que possa render glórias ao Senhor. Senhor, se eu quero alguma coisa, se eu vou ter um pedido, se eu vou receber um salário, se eu vou receber um carro, se eu vou receber uma casa, se eu vou receber uma esposa, se eu vou receber filhos, eu quero consagrar todos eles com o melhor, para que eles se adequem aos seus propósitos, e com os seus propósitos eu possa Te entregar um melhor, para que eu possa ser alguém mais bem visto por Ti. Será que esse é o desejo do nosso coração? Será que é isso que nós pediríamos ao Senhor? A intenção em procurar somente a aceitação de Deus é uma coisa para poucos, mas é para poucos que querem agradar a Deus. O segundo ato que fez comover o coração de Deus, que Moisés fez aqui Deus mudar de ideia, vamos colocar dessa forma, foi busca pela presença e não pela bênção. Observe o versículo 14, que diz assim, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus falou isso para Moisés. Moisés, é o seguinte, como você me deu essa resposta
com essa intenção de ser mais aceito por mim, então é o seguinte, a minha presença vai com você, beleza? Só que Moisés não quer que a presença de Deus seja só com ele. Moisés quer que a presença de Deus seja com todos. Versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja, o que está em jogo aqui, na resposta de Moisés, não é a bênção. Poxa, a tão sonhada Canaã está chegando. A Canaã, aquela que emana leite e mel. Agora nós vamos ter um povo, nós estamos no deserto há 40 anos. Agora nós vamos ter um lugar de refúgio, um lugar nós vamos colocar as nossas famílias, nós vamos edificar a nossa casa, nós vamos poder ter paz, nós vamos poder ter os muros para nós nos protegendo, nós vamos ter um lugar de convívio, de segurança e de conforto. Chegou a grande promessa do Senhor para nós. Moisés fala assim: não quero a menos que a sua presença vá conosco. Não importa o que seja, mesmo que seja a promessa das promessas, ainda que seja o céu, se for sem Deus, eu prefiro ficar no inferno. A intenção de Moisés, e o que Moisés valoriza de fato, não é o que Deus pode dar, mas é quem Deus é. Ele fala: eu prefiro ficar nesse deserto aqui, o povo inteiro no deserto, longe de qualquer conforto, longe de qualquer benefício, longe de qualquer segurança. Eu prefiro ficar aqui neste lugar, ao estar longe da tua presença. Não me importa se é anjo que vai nos levar, a questão não é se eles vão perder ou não a promessa, a questão é se Deus vai ou não vai. Se Deus vai estar ou não vai estar. Porque se Deus não estiver, não queremos. Será que o meu e o seu coração tem esse pensamento diante de Deus? Será que nós temos essa sinceridade diante do Pai, de quando oramos em público, talvez nós até falamos com a boca, para todos ouvirem ao nosso redor, que nós queremos mais é Deus do que as coisas, mas será que no nosso fundo do interior, onde só Deus pode sondar e observar, será que quando nós pedimos para Deus, nós estamos mais preocupados no que Ele pode nos dar, ou se Ele vai estar conosco? Dos 4 anos que eu estou aqui nessa obra, eu posso dizer que poucos, pelos olhos humanos, e Deus ainda pode fazer uma sondagem muito mais meticulosa do que a minha, infinitamente mais. Mas muitas pessoas, quando recebem a bênção de Deus, elas recusam o abençoador. Muitas pessoas as quais já participaram aqui dos cultos conosco, outros tempos, os quais clamavam e pediam a Deus um emprego, pediam a Deus uma namorada, pediam a Deus um refúgio, pediam a Deus uma bênção, e quando receberam a bênção, abandonaram o abençoador. Porque o que eles queriam de fato não era a presença de Deus, mas eram os benefícios de ter Deus. Essa é a grande sacada. Será que nós só queremos Deus para não estarmos no inferno? Será que o nosso relacionamento com Deus se restringe a sofrimento e a conforto? Será que nós estamos com Deus simplesmente pelo fato de Ele poder nos dar salvação e termos ali garantia de vida eterna sem sofrimento? Porque não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que agrada o coração de Deus. Porque o que agrada o coração de Deus, e é o intuito dos salvos em Cristo Jesus, é que o amor por Deus seja maior do que aquilo que Ele tem para nos dar. Em outras palavras nem que eu tenha que ficar, como já disse, no inferno com Deus, do que no céu sem Deus. Não pode na nossa vida cristã estar enraizada no que Deus pode nos dar. Não pode estar enraizado a minha fé, a minha fidelidade, o meu compromisso, porque senão nós seríamos como aqueles que quando Deus falasse assim: eu vou enviar um anjo para você chegar até o céu, todos falam assim: amém, vamos embora, bota a mochila, vamos. Ah, Deus não vai, mas beleza, Deus, até um dia aí, a gente se vê. Não. Os que agradam a Deus, o coração que agrada a Deus, o coração que faz Deus olhar com atenção, o coração que realmente é um coração renovado e regenerado, é um coração que está mais preocupado com quem Deus é. Se for para ficar desempregado, eu fique, mas que fique com Deus. Se for para mim ter emprego e for sem Deus, não quero. Se for para mim trabalhar e ser rico sem Deus, prefiro ser pobre, prefiro ser mendigo.
Se for para mim ficar com muita saúde e sem Deus, prefiro ficar doente, enfermo. Se for para mim sofrer e padecer necessidades por toda a minha vida, que seja com Deus e não sem Deus. Mais vale estar com Deus do que estar em qualquer outro lugar. Se nós entendemos essas verdades, meus amados, nós não vamos ser submetidos a enganos que muitas vezes nos guiam para veredas erradas, onde Deus não está, e muitas vezes está somente a sua bênção. Só que a bênção sem Deus é maldição. A bênção sem Deus é maldição. Por isso nós precisamos entender que o nosso compromisso não é com lugares, não é com bênçãos, não é o que Deus pode nos dar, nos oferecer, nos retribuir, nos dobrar, nos entregar. Deus é quem Ele é que deve nos importar. É isso que deve entrar nos nossos corações e mente. É a intenção, mas também é a busca pela presença. Ela é a prioridade. Ela é tudo que eu tenho. Ou é com Deus, ou não é nada. Não tem meio termo. Não tem negociação. Não nos leve daqui, Deus. Não nos leve daqui se não for contigo. Se o Senhor não for conosco, não nos leve daqui. Nos permaneça neste lugar, mas não nos leve longe de Ti. Precisamos de Ti. É com o Senhor. É na Sua presença. É nessa intimidade, é nesse relacionamento que nós precisamos estar. Um relacionamento sincero e não um relacionamento com o que Deus nos oferece. Não estou dizendo que não é bom o que Deus nos oferece. Deus nos oferece maravilhosas graças. Mas o intuito final de tudo isso é nós voltarmos não para aquilo que Ele nos dá, mas voltarmos para aquilo que nós recebemos, falando assim, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maior que todas as coisas. O Senhor é glorificado. Eu amo a Sua presença. Eu quero estar na Tua presença. Sua presença é a coisa mais importante da minha vida. É mais importante do que o meu conforto. É mais importante do que o meu sucesso. É mais importante do que os meus sonhos realizados. É mais importante do que as minhas tentativas de ascensão. É mais importante do que os meus maiores intentos. Tudo. Maior do que o meu casamento. É maior do que os meus filhos. É maior do que tudo. Eu quero estar na presença de Deus. Sem ela, eu não posso viver. Eu não posso prosseguir. Não posso continuar. Essa atitude, dessa busca pela presença e não pela bênção, é a atitude que agrada a Deus. E a terceira, no versículo 16, depois ele fala essa frase emblemática, ele diz assim, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo, como eu vou saber se o Senhor realmente se agrada de mim? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? E o que Moisés está querendo dizer com isso? Moisés está querendo dizer que a identificação com Deus é a maior glória que alguém pode ter. O que é identificação? Identificação é você Opa. Quando eu era pequeno falavam assim, até hoje falo na verdade, você é a cara do seu pai, né? Acho que até alguns de vocês já devem ter até falado para mim isso. Seu pai e você são iguaizinhos. E por muito tempo eu achei isso ruim, falando sinceramente, eu achava assim, não, eu sou muito mais bonito. Mas, me relacionando com meu pai, hoje eu tenho orgulho de ter os mesmos traços que ele. E é esse relacionamento com Deus que deve fazer eu e você nos identificarmos com Deus. Não no sentido de nós olharmos para nós e falar assim, eu sou tão bom quanto Deus, de maneira nenhuma. Mas de falar assim, se eu tenho alguma coisa de bom, veio de Deus. Eu quero ser mais semelhante a Deus, para que assim eu possa agradá-lo. O que Moisés está dizendo aqui, ele está falando assim, a única coisa que nós temos de bom é que nós somos o povo santo de Deus. E se Deus não estiver conosco, nós vamos ser só um povo. O que tem de bom em ser um povo que não seja o povo de Deus? Qual é o atributo de um povo que era chamado de Deus, agora não tem mais Deus? Nenhum.
Qual é a grande diferença que nós tínhamos antes, que éramos chamados dos escolhidos de Deus? Porque o Senhor estava conosco. A tua presença em nós fazia nós sermos quem nós somos. E se nós temos alguma coisa do povo santo gerado, o povo eleito, se nós somos o povo recolhido, tirado da escravidão, se agora o Senhor for de nós, quem seremos nós? Tudo que nós temos de bom está identificado em Ti, e sem Ti nós não somos nada. A atitude de Moisés em reconhecer em Deus as suas qualidades foi com que Deus olhasse e se agradasse da atitude de Moisés. Foi o que Deus falou assim: eu te vejo com bons olhos, eu vou caminhar com vocês. Porque Moisés não olhou para si e tentou enxergar algo que não existe, trocando os atributos de Deus como se fossem seus. Não, Moisés olhou para Deus e identificou: nós, só em Ti, somos um povo diferenciado. Só em Ti nós temos coisas boas. Só em Ti eu sou o que sou. Só em Ti eu tenho o que tenho. Só em Ti eu posso ser o que eu sou. Mais nada, fora de Ti não há outra coisa. Fora da bondade que é Deus, não existe bondade em mim. Fora do que é amor em Deus, não existe amor em mim. Fora daquilo que é gratidão, aquilo que é vantagem, aquilo que é benefício, aquilo que é algo relevante, está em Deus e não em mim. Deus é que faz os nossos rostos brilharem. Deus é que faz nós sermos quem somos. Nada do que tu faz, nada do que eu faço é bom. É tudo graça de Deus. E se Deus não estiver conosco, não temos graça nenhuma. Se Deus não estiver em nós e andando conosco, nós não temos graça nenhuma, nós não temos relevância nenhuma, nós não temos valor nenhum, porque o valor do ser humano que é hoje defendido e é real no mundo, a única coisa que nos dá valor é porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Senão nós não valeríamos nada mais do que uma cadeira. Tanto que uma cadeira dessa eu posso quebrar e jogar fora, seríamos nós sem Deus. Mas Deus nos fez em imagem e semelhança dEle. E é por causa do que Ele é, nós podemos ser também. É para aquilo que Ele nos deu. Então ele não só coloca o seu coração com uma intenção boa, Moisés. Moisés também não só também com uma intenção, mas com uma busca por quem Deus é e não pelo que Ele pode dar. Mas Moisés também se identifica com quem Deus é, sabendo que sem Deus ele não pode ser. É essas questões que a igreja de Deus precisa buscar para que possa agradar a Deus. Quando eu e você olhamos para Deus e nos identificamos: Deus, sem Ti eu nada sou. Deus, sem a Tua bênção eu não seria nada. Sem a Tua graça eu não seria salvo. Se não fosse o Teu agir, eu nunca iria até Ti. Se não for a Tua providência, eu não sustentaria minha vida própria. Eu não tenho poder. O Senhor é o sustentador de todas as coisas. O Senhor é que dá para mim recursos, adjetivos, criatividade, personalidade. Tudo é Deus que dá para nós. Esse reconhecimento é fundamental. Maldito o homem que olha para si mesmo com soberba e diz: eu posso todas as coisas. Maldito. Porque o único que pode todas as coisas é Deus. E se alguém pode, é porque Deus capacitou. E se Deus capacitou e Ele diz que foi Ele mesmo, Ele então zomba de Deus. Seríamos nós apenas um povo? Seríamos nós apenas pessoas comuns? Se não fosse Deus, se não for com Deus, não seremos nada. Nosso valor está em Deus. Por isso nós não podemos deixar que Deus, não podemos aceitar que nós possamos receber alguma coisa de Deus sem que Deus esteja conosco. Por isso nós não podemos pedir algo sem que seja: Deus, eu quero usar esse algo para a Tua glória. Nós não podemos chegar diante de nós mesmos e falar assim: eu tenho um valor intrínseco que é só meu. Não existe. Tudo que o homem é de bom veio de Deus. Agora, tudo que é de mal, ele pode dizer que é dele próprio. Essas três atitudes, meus amados, são as atitudes que fez o versículo 17 ser escrito, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto,
que tens dito, porquanto tu achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Olha que privilégio. Quando nós nos identificamos com Deus, quando nós temos as intenções para com Deus, de glorificá-lo, quando nós então chegamos e buscamos a Deus e não o que Ele nos dá, nós podemos agradar o coração de Deus, a ponto dele olhar dos céus e fazer assim como Ele fez por Jesus, e olhar e falar assim: este é meu Filho amado, o qual muito me agrado. Ouça o privilégio de podermos ser aqueles que são agradáveis aos olhos de Deus. Não só nós olharmos para Deus e nos agradarmos daquilo que Ele é, do que Ele faz por nós, mas de nós sermos olhados por Deus e falar assim: este é meu Filho amado, o qual eu tenho prazer, o qual eu tenho gozo, o qual eu tenho alegria. É um privilégio para nós, regenerados em Cristo Jesus, quando agora não temos mais o pensamento do mundo, mas agora temos as intenções guiadas pelo Espírito, de sermos então agradáveis diante de Deus. Olha que privilégio, eu e você, filhos agradáveis de Deus. Não existe coisa mais satisfatória do que ser reconhecido por Deus. Moisés não estava preocupado que o povo reconhecia, tanto é que ele saiu do meio do povo para poder falar com Deus. Não estava preocupado no que seria dele no futuro, porque senão ele estaria indo para Canaã com um anjo e não com Deus. Ele estava preocupado em estar com Deus. Será que essa é a nossa preocupação diária? Quanto tempo hoje você gastou com Deus? Quanto tempo hoje você falou assim: Deus, o Senhor é a coisa mais valiosa da minha vida. Vou me ajoelhar, vou conversar contigo porque tu estás comigo. Ou será que toda vez que nós ajoelhamos, nós nos olhamos só para pedir, tentando arrancar coisas de Deus, ao invés de estar com Deus? Será que Deus tem prazer nas nossas orações? Ou será que toda vez que nós estamos chegando para falar com Deus, Deus falaria assim: Vive, ó, vem mais um aí pedir trocado? Será que vivemos pedindo para podermos aceitar a Deus nessa condição? Se Deus me atender, eu te sirvo. Se Deus me atender, eu vou à igreja. Quantas vezes eu já ouvi essa frase: eu vou para a igreja buscar minha bênção. Por acaso aqui é lugar de mendicância? Por acaso aqui é lugar de ficar pedindo coisa? A igreja do Senhor é para entregar, não é para receber. É para nos prostrarmos diante do Senhor e falar assim: Senhor, se não for a tua presença, eu não quero mais nada. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Quantos de nós têm coragem de fazer essa oração? Deus me dá um emprego, mas se for me afastar de ti, não quero. Talvez até falamos em palavras, mas no fundo, qual a intenção do nosso coração? Com quem nós nos identificamos? Qual que é a busca que nós temos? O desafio, meus amados, eu sei que ele é algo difícil. Eu costumo dizer que para entendermos a situação, a nossa mente, ela capta o ensino muito rápido. Ela é como se fosse a internet de fibra ótica. Rapidamente o download é feito, nós instalamos o nosso processador e logo estamos fazendo o upload para outras mentes, né? Passando a mensagem. Mas a internet do coração era um pouco mais lenta, talvez uma internet de escada. Aquela que é movida à manivela. Ela é difícil de aceitar. Ela é dura. A mente entende rápido. E já sai espalhando mensagens. Falando para os outros o que aprendeu. Falando o que acha. Falando o que a Bíblia diz. Falando o que ouvi na igreja. Ele entende rapidamente. Mas e o coração? Quando vem e acontecem as coisas piores na sua vida. Quando vem e acontecem as maiores catástrofes da sua vida. A sua mente sabe. Mas seu coração reclama. Mas seu coração chega: é melhor a bênção do que o abençoador. É melhor estar no conforto do que estar com o Senhor. É melhor estar rico, é melhor estar saudável, é melhor estar são, é melhor estar curtindo do que estar na casa do Senhor. O coração prega isso.
A mente já entendeu, mas o coração não se converteu. É lento. Muito lento. Veja o exemplo de Jó. Jó é alguém que entendeu a mensagem. Ele está lá, ele tem os seus filhos, ele tem a sua família, ele tem as suas riquezas, ele tem tudo. Ele ora, ele oferece sacrifícios ao Senhor todos os dias, ele é um homem piedoso. Ele é um homem que está diante do Senhor na bonança também. Não sabemos a trajetória de Jó, se ele era pobre antes, se tornou rico, se ele sempre foi rico, nós não sabemos. Mas Jó, na bonança, estava servindo ao Senhor. Aí de repente, acontece uma catástrofe. Seus filhos todos morrem. Seus bens são queimados e perdidos, todos. Num questão de minutos, toda a sua renda, toda a sua família, toda a sua saúde foi destruída implacavelmente. Ele já não tem mais saúde, não só saúde interna, como saúde externa. Suas peles estão cheias de chagas, coceiras, as quais ele pega uma telha para se coçar. Ele está empelotado. Ele está com um sentimento terrível dentro de si que perdeu os seus 10 filhos. Ele perdeu todas as suas fazendas, as suas riquezas. Numa questão de minutos. Deus permitiu que isso acontecesse. Não foi o diabo. Foi Deus. Mas qual é a frase de Jó? Qual é a frase de Jó? Nu eu vim a esse mundo. E nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entende a situação. Ele entende que o bem precioso dele não era a sua família. O bem precioso dele não era os seus bens. O bem precioso dele não era nem o casamento. Sabe por quê? Porque a mulher dele não entendeu nada disso. A mulher dele chega e fala assim: você está sofrendo, nós perdemos tudo, nós não temos mais nada. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque para ela, a única coisa que Deus servia era como uma espécie de gênio da lâmpada, o qual ele pedia e Deus atendia, e então ela servia. A condição era esta: bênção para servir. Mas para Jó não. Para Jó não. Jó entendeu. Não só aqui, mas aqui também. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu posso receber o que é bom de Deus, eu também posso receber o que é mal. Mas Deus continua sendo a minha maior preciosidade. Eu não estarei de maneira nenhuma em prejuízo enquanto eu tiver Deus. Enquanto a sua presença estiver comigo, eu estou no lucro. Agora, se eu estiver com todos os bens, com a minha família em segurança, com o meu casamento em segurança, com tudo do bom e do melhor, e eu estiver sem Deus, eu estou no prejuízo infinito. Nós precisamos entender isso e precisamos compreender isso. Eu te convido, no nome de Jesus, a você fazer essa oração, a você colocar diante do Senhor o seu coração e falar: Senhor, eu quero ser agradável diante do Senhor. Eu quero ter esse privilégio de ser reconhecido como filho amado, o qual o Senhor tem gozo, o qual o Senhor tem prazer. Eu tenho certeza que essa se você foi nascido de novo, essa é a sua intenção. Então, para isso eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. E que você se lembre dessas 3 questões que fizeram agradar o coração de Deus: a intenção, a busca e a identificação. E a gente possa praticar isso em nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus Todo-Poderoso e falar com Ele. Pai maravilhoso, Deus justo, Deus infinito, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, gratos pela Tua presença, gratos pelo quem Tu és, pelo Teu amor infinito, longânimo, perfeito, Pai pleno. Exaltado é o Teu nome, justo é o Senhor é magnífico. Não há nada mais precioso do que a Tua presença, nada mais precioso do que quem o Senhor é, não há nada mais precioso, Pai, do que aquilo que o Senhor deu para nós, por isso podemos nos identificar. Oh Pai, nada mais precioso, Senhor, do que Te buscar. Oh Pai, e com a busca do Senhor, possamos buscar mais ainda, entregando cada vez mais para a Tua glória. Obrigado, Senhor, nós só temos a agradecer. Nos ensina, Senhor, a ser sempre gratos,
a nunca sermos obstinados como o povo de Israel. Oh Pai, nos ensina a ser, Pai, agradáveis a Ti. Oh Pai, toca nos nossos corações, nos convencendo, Senhor, de todo o mal que fizemos, das nossas más intenções, Senhor, da nossa falta de busca, Pai, e Senhor, das nossas muitas vezes identificações, não com o Senhor, mas com outras coisas. Nos perdoa, Deus, nos ajude a caminhar, mas sempre caminhar contigo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos conformar a viver uma vida, Senhor, sem Ti. Não nos deixe, Senhor, conseguir pensar e a ter alguma coisa, se não for para ofertar e entregar a Ti. Não nos deixa, Senhor, sermos levados, Senhor, pelos nossos intentos pecaminosos, mas nos faz levar, Senhor, pelo Teu Espírito, movendo nossa mente e coração a se render a Ti. Nos ensinas esses atos para que possamos ser agradáveis diante do Senhor e oferecemos cada vez mais com o intento do coração